Boa tarde a todos. A comissão não está focando num bairro ou numa localidade específica. Claro que a gente sabe que o centro de Campinas é a região onde tem maior concentração. E você tem um centro expandido, onde está o Cambuí, Guanabara, Botafogo e todos os Vila Industrial, né? Outros bairros aí que também tem esse problema de forma muito forte, né? E a gente sabe que a questão da situação da população de rua, ela sempre existiu, sempre vai existir. Mas, como disse o Carlos aqui, os números são preocupantes e a gente sabe que a tendência é aumentar aqui em Campinas. Não só em Campinas, como em todas as grandes cidades do Brasil. Porque tem inúmeros fatores que levam a esse agravamento. A pandemia foi um deles, a questão da desigualdade social, a questão socioeconômica e a questão das drogas é uma coisa que aumenta também no mundo todo. E para a gente combater isso vai depender de uma frente multissetorial, uma sinergia muito grande de várias secretarias envolvidas aí, para a gente tentar mitigar esse problema, porque nós estamos aqui falando de Campinas, de política municipal, mas nós temos também política estadual e nacional, então é bem complexo o assunto. Complicado. Questão da segurança, acho que é número 1, que precisa de mais polícia na rua para efetuar esses flagrantes, para dar mais sensação de segurança para quem está utilizando o comércio, bar, restaurante, enfim. A gente estava falando de receptação. Tem receptador delivery. Então, o cara não vai para o depósito entregar fio lá e receber nota fiscal. O receptador vai lá com o carrinho dele e tem uns pontos lá onde ele pega com esse pessoal. Então, assim, como que você vai pegar no flagrante? Essa é a questão, né? Entendi. A gente sabe o modus operandi deles, né? Eles são criativos, né? O brasileiro é criativo para as coisas erradas, principalmente. Então, é isso. O número 1 aí é a gente tentar... É aquela frase que você não gosta de usar, né, Major? Enxugar gelo. Isso é um enxugar gelo. Quando pega, vai levar para onde? Chega... No dia seguinte está solto, porque não tem mais onde botar gente em presídio. Então, esse é um problema que a gente vai, na segurança pública, infelizmente, vai enxugar gelo. A não sei que a gente faça lá, que nem o presidente de El Salvador fez um presídio lá para 40 mil pessoas, né? E aí parece que diminuiu o número lá de violência. Enfim, mas não é a solução, né? É sempre enxugando gelo. A solução, ela vem no longo prazo, que aí a gente sabe que envolve saúde no primeiro momento, que é para... Essa grande maioria aí é usuário de droga e álcool. Então, eles vão ter que enfrentar um tratamento de saúde. Segundo, a hora que acabar o tratamento de saúde, vai para onde? Estão na rua de novo. Então, isso é um círculo vicioso que não termina nunca. Aí entra a habitação, que nós não temos em Campinas. Política de habitação, tanto para evitar aquelas pessoas que vão para a rua, porque aí elas vão, ainda não estão no mundo das drogas ou do álcool, mas na hora que ela entra para a rua, ela inevitavelmente vai se afundar no álcool da droga para poder sobreviver na rua. E você tem aqueles que foram para a rua porque a família deu um pé na bunda dele porque ele é um viciado e drogado dentro de casa. Ou ele foi por N motivos e aí na rua ele acabou se viciando. Então, é um problema de longo prazo, de médio e longo prazo, que a gente resolve com saúde, com assistência, com habitação, para depois, no último momento, pensar na capacitação e reinserção dessa pessoa na sociedade. É um processo longo. Fases, então. É um processo longo. Não existe milagre nisso, né? E aí existe política municipal, estadual e nacional, tem as de remediação e as de prevenção, enfim. É um negócio muito grande. Então, na sua pergunta da população do Cambuí, o primeiro momento que a gente precisa é de mais efetivo na rua para dar essa sensação de segurança para as pessoas. Então, para mim, essa fotografia já está muito clara do que a gente precisa fazer com a população de rua de Campinas. O que a comissão tem que fazer hoje? A comissão tem que detectar cada uma dessas áreas que você citou, assistência, saúde e segurança, se existe gargalo, se existe algo a ser melhorado, porque essas três secretarias já fazem um ótimo trabalho. Mas a gente já percebe, o Dr. Carlos falando aqui e outros bairros que a gente conversa, que a demanda é muito maior do que a oferta, ou seja, o poder público não dá conta da quantidade de gente. A gente está em contato com as ONGs que fazem assistência social, por exemplo, que tem muita gente na rua porque eles não conseguem absorver. Tá. Então, precisa de muito mais investimento em assistência. Aí entra aquilo que o Major falou, bom, mas aí a gente também não quer ficar conhecido só como uma cidade que recebe bem, porque vai todo mundo vir para cá, né? Então, é uma faca de dois gumes, né? Você não pode deixar as pessoas sem atendimento, mas, por outro lado, se você atender, só der a porta de entrada, não tem a porta de saída. Ou seja, essas pessoas vão ficar viciadas só na assistência, né? Então, a solução, ela vem no longo prazo, não tem, como eu já disse aqui, não tem milagre. No curto prazo, o que a gente precisa fazer? Precisa melhorar a questão do atendimento dessa população, que deixa a desejar, mas tem que focar na solução. Então, de cara, eu já digo para você, 2 problemas que a gente tem aqui. A habitação, que nós não temos, que é um pilar fundamental nesse trabalho de sinergia, e a questão da capacitação. Nós temos o Reprocamp, temos o Projeto Mão Amiga, temos vários projetos aí, mas sem esse elo de todas elas juntas, ele também não funciona, porque ele fica ali meio no esquecimento. Até a pessoa chegar na capacitação, é um longo percurso que ela tem que passar. São várias etapas que essa pessoa passa, porque ela não sai de uma condição de drogado, uma pessoa que não tem nem condição de se definir por si só, para chegar e falar, não, eu quero me capacitar e quero um emprego. Ela não consegue, porque o vício é maior do que ela. Sim. Ela pode dizer isso por algum momento, daqui 5 minutos ela já não sabe nem o que ela disse lá atrás. Então, a solução não tem curto prazo. O que nós precisamos fazer? Políticas de longo prazo, principalmente na questão do desenvolvimento urbano. Então, quando o Carlos falou aqui do papel do novo secretário, que é o Marcelo Colottini, eu também já conversei com ele, e tudo que ele fala, que ele pretende fazer, é uma demanda antiga dos urbanistas, que é uma visão de longo prazo para Campinas. O maior exemplo disso, Curitiba. Curitiba fez isso há 60 anos atrás com o Jaime Lerner,
e graças à continuidade das políticas, pensando no longo prazo, é que Curitiba se tornou o que é, né? Um exemplo no mundo inteiro, não é só no Brasil, de planejamento urbano. E qual que é a importância do planejamento urbano para a população em situação de rua? Porque hoje nós temos em Campinas espaços degradados na cidade toda, principalmente no centro, Cambuí um pouco menos, mas Vila Industrial e outros bairros muito mais, de vazios urbanos. E quando a gente fala de vazio urbano, não é terreno vazio, é prédio abandonado, é casa abandonada. E por que está tudo abandonado? Por N questões. Primeiro, pela crise socioeconômica que a gente tem, pandemia e muitos fatores, mas se a gente não tiver administração pública pensando projetos de longo prazo, a gente não resolve a situação. Tentando deixar bem clara a situação, eu como arquiteto, se você não tiver projeto desenhado para a cidade, projeto mesmo, centro de Campinas, a gente tem cortiços, a gente tem espaços degradados, a gente tem ali o camelódromo, temos tudo ali. Um arquiteto urbanista, eu pego aquilo ali, eu transformo num paraíso esse centro de Campinas. Mas como que você vai viabilizar isso? Eu vendo a ideia, o projeto eu faço. Ó, isso aqui virou uma Dubai. Okay. Eu posso transformar. Qualquer um pode fazer isso, entre aspas, no papel. Aí eu vou atrás de vender essa ideia para o mercado. Eu vou atrás de investimento. E dinheiro tem no mundo inteiro para captar. O BID está querendo investir lá no PIDS, lá da Unicamp. Então dinheiro tem, precisa de projeto bom. E quem tem que fazer isso? É o poder público, não é o mercado que vai fazer. O mercado não vai chegar, quero transformar o centro de Campinas. E qual a contrapartida que nós vamos ter? Então quem tem que fazer isso é o poder público, é o prefeito, é o secretário, através do seu secretário de planejamento. Eu fiz até uma crítica na questão de dividir a secretaria agora, porque por que não fez isso no começo? Eu sou um defensor de dividir. Mas tudo bem. Pegamos no segundo tempo, vamos ver o que a gente faz desse limão uma limonada. Colocou um cara lá preparado, que fala o mesmo discurso que nós urbanistas falamos há muito tempo. O tempo é curtíssimo para executar isso, mas o importante é a gente traçar esse plano para que o próximo prefeito tome isso adiante, o outro e o outro. Então não pode ficar como um plano de governo, tem que ficar com um plano de Estado. Isso é fundamental para resolver o problema da situação da população de rua, porque aí reorganizando os espaços públicos, você vai resolver a questão da habitação para essas pessoas e não vai ter mais os espaços degradados para elas se concentrarem, que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje. Então, a gente vai pulverizar essa população, nós vamos colocar elas em setores onde elas vão ser assistidas, capacitadas e reinseridas na sociedade. Isso só pode acontecer no longo prazo. Posso fazer uma Claro, fique à vontade. Dentro desse contexto da política de Estado e como que a gente mantém essa perenidade da política, tem um exemplo muito bom que é Maringá. Maringá ele tem o Instituto de Planejamento no modelo de Curitiba, que é vinculado ao Poder Executivo, e você tem o Conselho de Desenvolvimento, que é o CODEM municipal, que apesar de estar relacionado com o Poder Executivo, tem a maior participação da sociedade civil organizada. Exatamente isso. Então, se você tiver esses dois modelos trabalhando em conjunto, um pensando e planejando e o outro executando, é um modelo ideal, porque independente do executivo que mude a cada 4 anos, esse Conselho de Desenvolvimento ou essa agência de desenvolvimento, onde o protagonismo é da sociedade civil, é uma associação de entidades, como hoje você tem o Secov, você tem o Sinduscom, você tem a Bicamp, a SIC, tem umas 30 em Campinas, você faz um pool dessas entidades e elas vão ter as suas câmaras técnicas de discussão para qualquer setor, população em situação de rua, saúde, educação, o que for, debatendo de forma permanente. E isso é a base para sempre pensar e reestruturar o plano diretor da cidade. Então, teoricamente falando, nós temos a renovação do plano a cada 10 anos. Não precisa ser assim. A cidade é dinâmica. Nós podemos pensar o plano a cada 2 anos, se for necessário. E para isso, eu criei a Frente Parlamentar de Legislação Urbana aqui na Câmara para a gente discutir tudo isso e antecipar essas discussões. Então, dá para fazer. A questão é a vontade política de querer trabalhar junto e também a sociedade civil se conscientizar que precisa trabalhar nesse modelo em conjunto, porque eles vão ganhar muito mais, porque nós vamos ter uma cidade, vamos dizer assim, a gente tem que colocar na cabeça do empresário, do cidadão que faz parte dessas entidades, que nós temos que pensar ganhar no atacado e não no varejo. Hoje todo mundo ganha no varejo, ou seja, cada um vai lá, se preocupa com o seu setor, né? Sim. E isso fica tudo fragmentado. Então, se a gente pensar, vamos pensar a cidade para todos, Sim. todo mundo vai ganhar com isso. Aí nós Independente de qual região seja. Eu faço um paralelo para fechar com a reforma tributária agora. Muita gente contra, muita gente a favor. Se esses que são contra pensarem no país, eles seriam a favor. Porque é essa coisa de você pensar de forma sistêmica. Hoje a Campinas vai perder um pouquinho mais que a outra, vai, pela própria condição dela. Mas se a gente pensar que indiretamente ela vai ganhar mais quando o Brasil melhorar, quando o Estado de São Paulo melhorar, então essa questão do ângulo e da perspectiva que você enxerga. Vereador Paulo Gaspar. Eu vejo que a gente precisa melhorar a questão do trabalho das secretarias envolvidas, da população em situação de rua, sempre melhorando na questão da assistência, porém, a situação é de longo prazo, a solução, e eu vejo a questão da habitação como o pivô central da tragédia, que o grande problema é a falta de habitação. Muita gente não tem essa percepção, mas o fato é que muita gente deixaria de ir para a rua se tivesse onde morar.
Muita gente que quer sair da rua não tem para onde ir, então falta habitação nos dois sentidos, na contramão e no outro sentido contrário. E para isso a gente precisa debater bastante, por isso que a comissão já convocou, entre aspas, o Arli e todo o time dele da Coab para vir debater essa questão aqui. Eu já protocolei dois projetos na casa, o Moradia, primeiro, que é para atender a população de rua, e a locação social, que é alinhado com o governo do estado, inclusive o governo federal, que já tem essa política, mas o município ainda não tem a locação social. Nós estamos assim 20 anos atrasados, precisamos investir nisso, retrofitar os Aquele os aluguel que antigos. existe social da Coab é totalmente diferente disso. Esse você dá o dinheiro pro cara e o cara vai usar droga e não usa para habitação. Ah, A correto. locação social, a Coab vai ter o imóvel dela, vai botar a família lá dentro, ela tem controle de quem mora lá dentro, vai ter o trabalho assistencial, saúde e capacitação em cima de quem mora lá dentro, você dá a porta de entrada e porta de saída também, ela vai morar o tempo necessário ali para ela poder se reestruturar. Então o município não tem condição de dar moradia para ninguém. Isso é a maior crítica que eu faço para a Coab hoje. Tem 40 mil pessoas na fila, você tem ali umas dezenas de unidades disponíveis, só que você não atende as pessoas que precisam, porque essas pessoas têm que financiar na Caixa, então quem precisa realmente não tem condição de financiar. E aí ela acaba fazendo o papel de imobiliária, ela está com um tremendo gargalo ali para resolver. O que ela precisa dar é o direito de morar. E aí nós temos hoje mais de 50 mil imóveis abandonados em Campinas e mais de 40 mil pessoas na fila da Coab. Ou seja, como assim? Nós temos mais imóveis abandonados do que pessoas precisando para morar. Então está faltando política pública de habitação.